Fala, galera! Beleza? Aqui é o Jubiroto. E hoje vamos fazer a análise completa do episódio 27 de Star Detective Precure, e esse episódio foi muito interessante porque, além de termos um novo caso para as nossas detetives resolverem, finalmente descobrimos mais detalhes sobre o passado da Curia, sobre como ela perdeu a memória e principalmente, descobrimos que ela já tinha se transformado em uma Precure antes mesmo de entrar oficialmente para a agência. E ainda temos uma revelação muito importante envolvendo a joia Makoto. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora começar. O episódio começa na agência de detetives. Ana está comendo um bolo que a Curia preparou. Ana experimenta e fala, delicioso. Isso é tão bom, Curia. Mas Curia começa a olhar ao redor da agência com uma expressão diferente. Ela diz que já esteve naquele lugar antes e que tudo ali está despertando uma sensação de nostalgia. Ana pergunta se ela finalmente lembrou que já tinha trabalhado como detetive, e Curia responde que, na verdade, lembrou de algo ainda mais importante: ela realmente já esteve naquela agência. Mas naquela época ela não era uma detetive oficial E isso já prepara o terreno para uma das maiores revelações do episódio, só que antes disso. Uma mulher aparece na agência pedindo ajuda, o cozinheiro do restaurante dela desapareceu há 2 dias. E é aí que Ana, Mikuru e Kuria decidem investigar. A mulher explica que o cozinheiro é extremamente habilidoso, o ensopado da princesa Albert é famoso, e até a fada comenta que o pão do restaurante também é muito bom. Kuria demonstra que conhece bastante sobre o restaurante. A mulher explica que o cozinheiro sempre sorria, mesmo quando estava com problemas, por isso, ela não acredita que ele simplesmente tenha abandonado o trabalho. Kuria começa imediatamente a fazer perguntas, e aqui temos uma coisa muito legal. Kuria começa a agir exatamente como uma detetive profissional. Ela pergunta sobre os funcionários, sobre o desaparecimento e até sobre o dia de pagamento. Mikuru utiliza a lupa de espelho para procurar pistas, e Kuria descobre que o cozinheiro desapareceu no dia 18, enquanto o pagamento aconteceria apenas no dia 25. Isso chama a atenção dela. Um dos colegas conta que o cozinheiro gastava muito dinheiro comendo fora e frequentemente ficava sem dinheiro, mas havia uma coisa estranha: na noite em que desapareceu, ele estava conversando com os colegas sobre comer o ensopado dos funcionários. Mas saiu sem comer, e Kuria percebe que esse detalhe pode ser importante. Ana então percebe como Kuria está investigando bem. Ela pergunta se Kuria sempre estudou tanto sobre investigação, e é aí que surge uma referência muito interessante a Hercule Poirot, personagem criado por Agatha Christie. Kuria lembra de uma história chamada A Aventura do Cozinheiro de Clafo, em que um cozinheiro desaparece e Poirot investiga o caso, e existe uma pista envolvendo comida. Isso faz Kuria pensar que talvez o desaparecimento do cozinheiro atual também esconda alguma coisa. E olha só, a Kuria está oficialmente começando seu primeiro caso. Ela explica que Luluca havia aceitado Kuria como assistente, mas ela nunca tinha sido uma detetive oficial, ou seja, esse é realmente o primeiro caso de Kuria como detetive. Enquanto nossas protagonistas investigam, vemos os vilões. Ursonir está irritado porque acredita que estava muito perto de envolver o mundo inteiro em mentiras, só que existe um problema: a profecia não está acontecendo da maneira que ele imaginava. Ursonir começa a pensar que talvez tenha interpretado o calendário errado, e isso significa que ele ainda teria aproximadamente um mês para cumprir seu objetivo. A fada de Luluca continua dizendo que a previsão estava errada, mas Ursonir não quer ouvir. Ele manda Niji ir atrás de outra joia Makoto, e é exatamente aí que o caso das detetives começa a se conectar com a trama principal. Ana, Mikuru e Kuria encontram a casa do cozinheiro, e, para a surpresa delas, um homem aparece saindo da residência com uma mala. Kuria pergunta se ele é o cozinheiro. Ele responde que sim. Ele explica que simplesmente se cansou do trabalho e decidiu viajar. Parece que o caso foi resolvido.
Mas Kuria percebe que alguma coisa está errada. Ela observa a mala. O homem está carregando uma mala enorme como se ela fosse extremamente leve, e Kuria percebe que a mala provavelmente está vazia. Além disso, existe outro problema. O homem supostamente estava sem dinheiro e ainda nem tinha recebido o pagamento do mês, então por que ele estaria viajando justamente agora? Kuria junta todas essas informações, e finalmente revela: você não é o verdadeiro cozinheiro. E ela estava certa, o homem era, na verdade, o Niji disfarçado. Niji explica seu plano. 2 dias antes, ele havia se disfarçado como colega de trabalho do cozinheiro. Ele contou uma mentira para fazer o verdadeiro cozinheiro sair dali. Depois disso, Niji pretendia entrar no alojamento e roubar a joia Makoto, mas acabou sendo interrompido, por isso, voltou 2 dias depois para tentar concluir o plano, e aqui está a conexão entre o caso aparentemente simples do cozinheiro desaparecido e a história principal. Niji estava atrás da joia Makoto. Ele transforma a mala em um monstro e começa o combate. Ana, Mikuru e Kuria se transformam. E começa a batalha. Durante a luta, Kuria Eclair utiliza seu poder de percepção. Seu olho consegue aumentar sua capacidade de observar os ataques do inimigo, e isso é muito poderoso. Ela consegue prever os movimentos do monstro e desviar de vários ataques, mas existe uma desvantagem: o corpo dela não consegue acompanhar a velocidade da própria percepção. Resultado: Kuria fica tonta. E Niji percebe imediatamente a fraqueza. Ele comenta que ela não consegue acompanhar a própria velocidade. Isso pode ser uma pista importante para futuras batalhas. Talvez Kuria precise aprender a controlar melhor esse poder. Kurienser então entra em ação e acerta seu ataque diretamente no monstro. Ele cai, mas consegue se levantar novamente. Kuria então utiliza sua lupa de espelho e prepara o golpe final. O ataque preciso, voando infinito. O monstro é derrotado. Niji percebe que não conseguirá recuperar a joia Makoto e decide fugir, e finalmente, o verdadeiro cozinheiro aparece. Depois do caso, Kuria começa a explicar por que perdeu suas memórias, e aqui temos uma das maiores revelações do episódio: a joia Makoto, cristal da verdade. E quando alguém se torna uma precure, suas experiências como detetive ficam armazenadas naquela joia. Então, quando Kuria perdeu sua joia Makoto, ela perdeu também suas memórias relacionadas àquela parte de sua vida. Isso explica porque ela sentia nostalgia da agência, mas não conseguia lembrar de tudo. E agora vem a parte mais importante: Kuria já tinha se transformado em uma precure no passado. Temos um flashback: Ursunir estava tentando roubar a joia Makoto de Kuria, e, naquele momento, Kuria conseguiu se transformar. Ela enfrentou Ursunir para proteger sua joia. Durante a batalha, Kuria consegue derrubá-lo, mas o impacto faz a enorme joia Makoto se quebrar. Kuria fica sem forças e cai no rio. Ela perde a joia, e Ursunir consegue recuperá-la. Depois disso, Luluka diz que vai recuperar a joia Makoto de Kuria, e então desaparece. Até hoje não sabemos exatamente o que aconteceu com Luluka, e isso abre uma enorme possibilidade para a história futura. Ana faz uma pergunta muito importante: se a joia Makoto é criada a partir das experiências da pessoa, como ela conseguiu se transformar em precure se ainda não tinha aquela experiência? E essa é uma excelente pergunta. Jet Senpai aparece e explica que talvez Ana e Mikuru sejam dupla milagrosa. Isso pode parecer apenas uma explicação simples, mas eu acho que existe algo maior acontecendo aqui. Talvez Ana tenha uma conexão diferente com o poder das joias Makoto. Talvez ela não precise construir sua joia da mesma maneira que as outras precure, ou talvez exista uma razão ainda desconhecida para Ana ter conseguido despertar esse poder. Depois de tudo isso, Jet Senpai entrega para Kuria um livro Pretty Kid. Kuria fica extremamente feliz porque sempre quis ter um. Mikuru explica que agora ela precisa desenhar um coração. Kuria desenha, e com isso, ela oficialmente entra para a agência com Detetive Estrela. E sinceramente, foi um ótimo encerramento para a história dela. Depois de perder suas memórias, descobrir seu passado e resolver seu primeiro caso,
Curia finalmente consegue recuperar uma parte importante de quem ela era. Agora vamos para as teorias. E essa é, para mim, uma das maiores perguntas atualmente: será que Ursonir realmente é o grande rei? Eu estou começando a acreditar. A própria fada de Luluca continua dizendo que a previsão está errada, e isso é muito importante. Ursonir acredita que está destinado a se tornar o grande rei, mas talvez ele tenha interpretado a profecia de maneira completamente errada, e existe outra possibilidade ainda mais interessante. E se o grande rei já existir, talvez seja uma entidade extremamente poderosa que está presa em algum lugar, e Ursonir estaria tentando libertá-la. Isso explicaria porque ele está coletando as joias Makoto. Talvez elas sejam necessárias para abrir algum tipo de prisão ou despertar esse grande rei, e se isso for verdade, Ursonir pode estar trabalhando para alguém muito mais poderoso do que ele imagina. E aqui fica a minha teoria principal: eu acredito que o grande rei pode ser uma entidade antiga ligada à própria origem das joias Makoto. Talvez ele tenha sido selado porque seu poder poderia envolver o mundo inteiro em mentiras, e isso combina perfeitamente com a profecia. Ursonir acredita que ele próprio será o grande rei, mas talvez a profecia esteja dizendo outra coisa. Talvez o verdadeiro significado com aquele que possuir a pedra da verdade terá o poder de despertar ou controlar o grande rei. Nesse caso, Ursonir estaria procurando as joias Makoto sem sequer entender completamente o que elas realmente são, e isso faria da joia da Curia uma peça muito importante para o futuro da história. No próximo episódio teremos um novo vilão. E eu estou muito curioso para descobrir qual será a função dele na história. Será que ele vai trabalhar diretamente com Ursonir? Ou será que ele conhece a verdadeira identidade do grande rei? Minha teoria é que esse novo personagem pode saber algo que Ursonir não sabe. Talvez ele conheça a verdadeira profecia, talvez saiba quem é o grande rei, ou talvez ele esteja tentando libertar essa entidade por conta própria, e se isso acontecer, Ursonir pode acabar descobrindo que foi manipulado durante todo esse tempo. Eu gostei bastante desse episódio, foi muito legal finalmente ver Curia atuando como uma verdadeira detetive e resolvendo seu primeiro caso. O mistério do cozinheiro foi relativamente simples, mas funcionou muito bem porque serviu para mostrar as habilidades da Curia. Ao mesmo tempo, o episódio entregou informações muito importantes sobre o passado dela. Descobrimos por que ela perdeu a memória, descobrimos que ela já havia sido uma precure e entendemos melhor a importância da joia Makoto. Agora só falta descobrir o que realmente aconteceu com Luluca, e principalmente, quem é o verdadeiro grande rei. Será que Ursonir está apenas interpretando a profecia de maneira errada? Será que existe uma entidade presa em algum lugar? E qual será o papel do novo vilão? Eu estou muito curioso para descobrir. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da análise, deixa o like, se inscreve no canal porque aqui tem conteúdo de Precure toda semana. Comenta aí embaixo, vocês acham que Ursonir é realmente o grande rei ou ele está sendo enganado pela profecia? Valeu, galera! E fui!